te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Oi, som. Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É sempre bom podermos já amanhecer louvando ao nosso Deus e meditando na sua santa palavra. Quero dizer que você é muito bem-vindo por estar conosco, acompanhando na nossa escola bíblica dominical aqui online, né? Então, na nossa live, que você possa estar junto conosco e possa estar compartilhando também o link, avisando, convidando outras pessoas para que estejam também acompanhando a nossa live nesse momento. Então,
se possível aí, faça contato com amigos, parentes, colegas de trabalho, escola, e compartilhe aí o link para que mais pessoas possam estar acompanhando esse momento, onde vamos estar louvando a Deus e também meditando na sua palavra, estudando a Bíblia Sagrada. Eu quero começar então lendo, nesse momento, o Salmo 23, o salmo mais conhecido de toda a Bíblia, aquele que é mais lido, mais cantado, mais escrito, mais citado, o Salmo de Davi, que fala do Senhor como pastor, o supremo pastor das nossas vidas, aquele que cuida de nós. Então diz assim o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmo 23, salmo, como eu disse, mais conhecido da Bíblia, e ele começa declarando: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E é esse pastor que cuida de cada um de nós, do seu povo, nos leva aos pastos verdejantes e às águas de descanso, às águas tranquilas, aquele que supre as nossas necessidades e traz paz ao nosso coração, refrigera a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça do Senhor, né? E o versículo 4, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Mesmo que nós passemos por dificuldades, mesmo que nós enfrentamos lutas, adversidades, diz o salmista: não temerei mal nenhum, mesmo que enfrentemos vírus, epidemias, pandemias, o que for. E por que não temeremos? Porque tu, o Senhor, tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. É a presença de Deus que cuida do seu povo, protege o seu povo, guia o seu povo e supre as necessidades do seu povo. Então nós vamos estar orando a esse Deus nesse momento, e logo em seguida estaremos entoando alguns cânticos em louvor a esse Deus bendito, que é o nosso pastor, aquele que supre as nossas necessidades. Então vamos orar e depois em seguida vamos estar louvando ao Senhor. Quero convidar você a fechar seus olhos, se possível, aí onde você está, para estarmos falando com Deus. Oremos. Deus querido, tu és o nosso pastor. Tu és aquele que cuida das nossas vidas, cuida da vida do teu povo. E o Senhor, como esse pastor bendito, o Senhor nos leva aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, ó Deus. O Senhor traz refrigério à nossa alma, mesmo em tempos de pandemia. E podemos confiar no Senhor, mesmo que estejamos passando pelos vales da sombra da morte, como vivemos em nossos tempos também, ó Pai. E podemos descansar em Ti, porque Tu estás conosco. O Senhor nos consola, o Senhor nos protege e o Senhor nos guia. Nós queremos apresentar esse dia em Tuas mãos. Queremos apresentar, ó Deus, essa escola bíblica dominical online que teremos agora. E pedimos que o Senhor visite a vários lares. Que o Senhor toque em vários corações que estarão nos assistindo, ó Pai. Porque a Tua palavra não tem fronteira, Senhor Deus. Portanto, que os louvores e a Tua palavra chegue às pessoas, trazendo renovo, trazendo ânimo, trazendo quebrantamento, trazendo salvação, ó Deus. Nós assim entregamos esse momento em Tuas mãos, ó Pai,
e rogamos as tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Está louvando ao Senhor então? Graça e paz a toda a igreja do Senhor que se faz presente a realizar este culto, aquilo que também nós chamamos de escola dominical, a este momento que Jesus nos ensinou. E nesta manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus no título de um salmos que eu acho muito poderoso e que diz que o Senhor é o nosso maior e mais digno objeto de louvor. E o texto diz que não há semelhante, quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa sobre o céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Em nome de Jesus, que essa alegria de servir um Deus tão poderoso, um Deus tremendo, um Deus que faz tantas maravilhas em nosso meio, possa inundar o seu coração, encher a sua casa, e que aí na sua casa haja uma esfera de louvor, sabe? Que todos aí em sua casa, se você estiver deitado ainda, se você estiver assentado na sua mesa tomando seu café, se você está reunido com a sua família, vendo este culto que estamos transmitindo, ou se em uma outra hora do dia este link chegou até você aí no seu feed, em nome de Jesus, não foi à toa, não foi à toa. É porque eu tenho certeza que Deus deseja que você escute a sua palavra, ouça a sua palavra, faça orações nesse dia, orações de louvor, orações de agradecimento, orações de confissão de pecado, e que este seu dia seja completo, porque quando nós não prestamos um culto a Deus, nosso dia não é completo, porque a nossa razão de viver está totalmente direcionada ao cultuarmos a Deus com tudo que somos, quer comais, quer bebais, faça isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então eu convido você a dizer que o único que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, seja somente direcionada ao nosso Deus. E independentemente, queridos, que você está passando, Deus é o único que merece todos os nossos pensamentos, toda a nossa disposição. Vamos bendizer o nome do Senhor com toda alegria, com toda a adoração do nosso coração, em nome de Jesus. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Eterno, imortal,
consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. E consagramos, ó Deus, a nossa família diante do Senhor. Consagramos o nosso trabalho diante do Senhor. Consagramos a economia do nosso país diante do Senhor. E cremos, ó Deus, que o Senhor nos livrará, Pai, de danos maiores, de danos que poderia evitar uma recessão econômica. Nós consagramos, ó Deus, as autoridades, ó Deus, públicas diante do Senhor, o executivo, o legislativo. Consagramos, ó Deus, para que o Senhor, como aquele vento do Espírito que nós não sabemos de onde vem e para onde vai, em nome de Jesus, direcione todas as decisões, ó Pai, do nosso país, e que onde todos nós estamos envolvidos, ó Pai, em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, na Sua soberana vontade, na boa vontade do Senhor e na perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, para o nosso país e para qualquer, ó Deus, situação que cada um de nós venhamos a passar. E é por isso, queridos, que independente da situação que esteja o nosso coração, há uma alegria que o Senhor coloca no nosso coração, e por isso essa alegria nos fortalece, e nós sentimos vontade de louvar ao Senhor. E nós aprendemos isso, que passaremos por luta, estamos passando por lutas, mas o louvor existe no nosso coração. E é esse convite que eu faço a você nesse instante. Louve ao Senhor. Diz que magnífico é o Senhor, hosana nas alturas é o Senhor Jesus. Então, diante de tudo que está acontecendo do seu lado daí, diante de você, agradeça o Senhor, talvez pela situação confortável que você está vivendo, mas agradeça também ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez e por tudo aquilo que Ele há de fazer na sua vida. Amém? Vamos louvar o Senhor. Louvemos ao Senhor. Glória ao Teu nome, meu Pai. Tu és santo, Tu és poderoso. O Senhor está aqui nessa hora. Meu Deus, entregamos nossas vidas em Suas mãos. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o Teu santo monte, o nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o Teu santo monte, o nosso amado Pai. Teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois Teu nome é santo, pois Teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois Teu nome é santo, pois Teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos
Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para nos darmos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Amém. E que haja aí no seu coração, inundando de certeza que Jesus é o nosso motivo de louvor. Deus abençoe todos os irmãos. Amém. Louvado seja o nosso Deus, né? Deus bendito e que é Senhor absoluto, né? Nós vamos meditar, vamos estar estudando nessa manhã, refletindo no Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 23. Marcos, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 23. E vamos falar sobre os sinais do fim do mundo. Marcos 13, de 1 a 23. Muitos têm falado que o fim do mundo está próximo. Será que está? Quais são os sinais? O que o Senhor Jesus falou acerca dos finais dos tempos, né? Então, nesse texto de Marcos 13, 1 a 23, nós vamos meditar sobre isso. Diz assim a palavra de Deus: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos irão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim,
esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar de sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que foi lida nesse momento. E nós pedimos agora que o Teu Espírito ilumine as nossas mentes, nos dando entendimento sobre a mesma, Pai. Assim te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, o Senhor Jesus estava ensinando no templo de Jerusalém, e ao sair, diz o texto aqui em Marcos, que um dos discípulos comenta sobre a beleza e a imponência do templo ali em Jerusalém. Jesus, porém, responde, não ficará pedra sobre pedra, né? Ou seja, Jesus estava dizendo, o templo será destruído. E o que de fato aconteceu 40 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém foi destruído e a palavra do Senhor Jesus foi então concretizada. Ela aconteceu, porque Ele é o Senhor. Portanto, aquilo que o Senhor Jesus diz em sua palavra, nós devemos sim prestar atenção e crer que de fato essas coisas acontecerão, porque não é qualquer pessoa quem falou, mas o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, autoridade nos céus e na terra. E esse templo de Jerusalém, que ele havia sido construído por Salomão, idealizado por Davi e destruído pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, ele foi então anos depois, reedificado por Esdras, e depois ele foi ampliado, embelezado por Herodes o Grande, e aqui na época de Jesus e dos discípulos. Mas esse templo também veio a ser destruído, como eu disse, no ano 70, pelo general Tito, general romano, por uma rebelião dos judeus contra Roma. Então Tito, que era filho do imperador Vespasiano, imperador romano, ele é enviado então com seu exército, sitia Jerusalém e invade Jerusalém. Há uma chacina, milhares ali de judeus são mortos, são trucidados e o templo em Jerusalém é destruído. Coisas importantes nós podemos aprender, e aqui era a principal delas acerca do templo. Nós vemos assim o templo construído, bonito, belo e destruído, construído e destruído. Nós aprendemos então que o mais importante não são os templos, mas a fé daqueles que professam o nome de Jesus. Isso que é mais importante. Os templos passam. Como nós estamos vivendo esses tempos de hoje, por causa dessa pandemia do coronavírus, em que não podemos nos reunir presencialmente como igreja, adorando ao Senhor, que é uma coisa tão boa, tão gostosa. A gente anseia que volte logo esse tempo, acabe com esse isolamento social o mais rápido possível e possamos nos reunir novamente como igreja. Mas é fundamental entendermos que a igreja vai além do templo. A igreja é formada por pessoas que creem em Jesus, são salvos, não são construções, não são pedras, não são tijolos. E esse templo prova isso. Os templos ficam vazios, mas a igreja está espalhada.
nas casas e em outros lugares. Mas vamos descrever então como Jesus, na verdade, descreveu os sinais do fim do mundo. Vejamos então, versículos 5 e 6, o Senhor Jesus fala, quando ele é arguido pelos discípulos, né? Jesus sai do templo e depois ele vai para o Monte das Oliveiras. Alguns discípulos então chegam perto dele, ele sentado, e perguntam: Senhor, quando que essas coisas vão acontecer? Quais são os sinais? E o Senhor Jesus então passa a descrever os sinais, né, do fim do mundo, os sinais que antecederão a volta do Senhor Jesus. E sobre a volta do Senhor Jesus, mais especificamente, eu quero falar ainda hoje à noite. No culto de hoje à noite, às 19h30, eu vou tratar sobre a volta de Jesus. Mas hoje pela manhã, eu quero ver com vocês, estamos refletindo sobre os sinais do fim do mundo. E o primeiro sinal que o Senhor Jesus relata está aqui nos versículos 5 e 6, onde ele diz: Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Então o Senhor Jesus diz que uma das primeiras coisas são pessoas aparecendo, dizendo que é Ele, que é Cristo, que é o Senhor Jesus. E ele diz: olha, não acreditem, são mentirosos, não sou eu. Né? Satanás é o pai da mentira, ele fará com que surjam falsos cristos e falsos profetas também, como ele diz no final do texto. Pessoas que se dizem falar em nome de Deus, mas na verdade não são enviados por Deus. São falsos profetas, falsas pessoas enviadas, que se dizem enviadas por Deus. E que vão gerando, já estão nos nossos dias, essas pessoas, falsos profetas, falsos mestres, que ensinam um falso evangelho e vão criando, então, por causa disso, um falso cristianismo. O cristianismo baseado em prosperidade, um cristianismo baseado em fazer de Deus um servo nosso, o gênio da lâmpada de Aladim, em que as pessoas determinam e dizem: faça isso, faça aquilo, Deus, quando na verdade Deus é que é o Senhor e nós somos os servos. É Ele que manda, não somos nós. Então precisamos estar atentos a esses falsos cristos e falsos mestres. Inclusive há no nosso país, no Brasil, quem se diga ser Cristo, a encarnação de Cristo. Precisamos estar atentos, porque o próprio Senhor Jesus disse: não acreditem neles, são falsos, não sou eu. Mas esses falsos cristos e falsos mestres têm se multiplicado e gerando então um falso cristianismo e uma teologia liberal que deturpa a palavra de Deus. Precisamos nos voltar realmente às escrituras sagradas como elas são de fato. Outro sinal que o Senhor Jesus fala acerca do fim do mundo são guerras. Versículos 7 e 8 de Marcos 13 diz: Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Guerras nós temos visto aí, várias delas no decorrer da história da humanidade, não é de hoje, é muito antigo, só que essas guerras têm se multiplicado cada vez mais. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário acerca do Evangelho de Lucas, ele cita que, segundo um centro de pesquisa ali americano, quase 50% de todos os cientistas do mundo estão trabalhando em pesquisas de armas de destruição. E quase 40% dos recursos de todas as nações são investidos na pesquisa e fabricação de armas. Presta atenção nisso. 40% de todos os recursos das nações sendo investidos em fabricação de armas. Nós gastamos mais de $1 trilhão por ano em armas de guerras. Imagina isso, $1 trilhão, mais de $1 trilhão em armas de guerra por ano. Quanto que poderia alimentar pessoas com fome no mundo? Quantas casas poderiam ser construídas com esse dinheiro? Como poderia ser solucionado problemas de saneamento básico, de saúde, com esse dinheiro que é investido em armas? Guerras
e rumores de guerra. O Senhor Jesus disse, vai acontecer, mas ainda não é o fim. São apenas sinais que estão apontando para o fim do mundo e para a volta do Senhor Jesus. E como disse, essas guerras estão se intensificando. Só na Primeira Guerra Mundial, cerca de 30 milhões de pessoas tiveram suas vidas ceifadas. Na Segunda Guerra Mundial, esse número dobrou, cerca de 60 milhões de pessoas morreram por causa da guerra. Sem falar das guerras civis, guerras étnicas, guerras e mais guerras, vários tipos de guerras, onde pessoas vão morrendo cada vez mais. Vidas são ceifadas. Sinais do fim do mundo. Aqui em Marcos particularmente não cita, mas no texto correlato, os outros evangelhos, de Mateus e Lucas, aqui em Lucas especificamente, acrescenta também epidemias. Lucas 21, capítulo 11, diz que epidemias também fazem parte, o Senhor Jesus citou como sinais do fim do mundo. E novas doenças surgem frequentemente, novos vírus, mutações de vírus, onde tem matado milhares de pessoas e milhões de pessoas. Atualmente nós estamos vivendo essa pandemia do coronavírus. Entretanto, segundo o site da revista Exame, nos últimos 1.500 anos, mais de 3 bilhões de pessoas no mundo morreram em decorrência de doenças provocadas por vírus e bactérias. Vemos a peste negra, a febre espanhola e tantas outras epidemias, vírus que ceifaram milhares e milhares e milhões de pessoas. De só com a peste negra, cerca de 65 milhões de pessoas morreram. Depois com a gripe espanhola, também 75 milhões de pessoas vieram a óbito. Portanto, queridos, o coronavírus não faz nem cócegas diante dessas outras epidemias. Pouquíssimas pessoas morreram, um número muito pequeno perto dessas outras epidemias. Mas é lógico que devemos tomar os devidos cuidados, estamos realmente nos precavendo de todo e qualquer vírus ou enfermidade. Cientistas estão se voltando para descobrir uma nova vacina para o coronavírus. Mas essas epidemias acontecem há muitos anos e elas estão se intensificando cada vez mais. Versículo 8, o Senhor Jesus também fala que haverá terremotos, Haverá terremotos em vários lugares. E terremotos também aí há centenas, milhares de anos, também tem matado várias pessoas, ceifado vidas. O número de terremotos tem aumentado cada vez mais e tem vitimado milhares de pessoas. Terremotos, maremotos, tufões. Nós temos visto nos nossos dias como o número dessas coisas tem se intensificado. Nós vemos hoje, assistimos pela TV, pela internet, vemos como o furacão Katrina fez ali nos Estados Unidos há poucos anos atrás e matou tantas pessoas. Terremotos em vários países, Japão, no Peru, no Chile, ceifando vidas. E o número de terremotos tem aumentado assustadoramente, cada vez mais. Está se tornando uma coisa comum. Até aqui no norte de Minas, em Moscou, a gente sente terremotos, as vibrações de vez em quando. Eles estão aumentando e o Senhor Jesus disse que eles aconteceriam. Ainda no versículo 8, o Senhor Jesus diz que além dos terremotos haveria fome. Fome. A fome alcança quase 50% da população mundial. É muita gente. Quantas pessoas têm padecido com a fome? Quantas crianças têm morrido de fome, desnutrida, carentes de alimento, alimento básico, queridos. Aquilo que nós muitas vezes menosprezamos no nosso dia a dia. Aqui no Brasil, toneladas e toneladas de alimentos são jogados no lixo diariamente. Pessoas queriam esse lixo que nós consideramos para poder comer. Estão morrendo, desnutridas, carentes de um pão, de qualquer coisa que possam comer e se alimentar. Até mesmo as guerras, o dinheiro investido nas guerras tem tirado o pão da casa de muita gente.
Muito dinheiro investido em guerra, como nós falamos, e pouco realmente investido para saciar a fome das pessoas. E isso por causa também da corrupção, da ganância do ser humano, onde muitas vezes menospreza o seu semelhante para conseguir aquilo que ele almeja, a sua ganância, a sua sede de poder. E a fome tem se alastrado e a fome tem aumentado cada vez mais. Nos versículos 9, 10 e 13 de Marcos, capítulo 13, o Senhor Jesus vai falar que um dos sinais também do fim do mundo e da sua vinda é perseguição à igreja. Ele diz, versículos 9, 10 e 13. E sai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Versículo 13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O Senhor Jesus diz que um dos sinais, então, dos finais dos tempos, do final do mundo, e que antecede a sua volta, o seu retorno, é que a sua igreja será perseguida. E a igreja que o Senhor Jesus se refere são os salvos, aqueles que professam o nome do Senhor Jesus, aqueles que já passaram por uma experiência real de conversão e amam ao Senhor e pregam o seu nome, testemunham do Senhor. Essa igreja será perseguida. Ele diz, versículo 13, sereis odiados de todos por causa do meu nome, ou seja, por causa do nome de Jesus. A igreja será perseguida por causa da fé no Senhor Jesus. No Brasil ainda não acontece isso, pelo menos de forma explícita, mas em vários países ainda hoje há perseguição aos cristãos. Muitos cristãos têm sido presos, açoitados e mortos por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo. E isso está tomando um número cada vez maior de países e pessoas. E vai chegar a uma questão global, onde em todo lugar a igreja será perseguida. O Senhor Jesus diz que os cristãos, então, aqueles que creem nele, a sua igreja, serão levados aos tribunais, serão açoitados, serão levados a comparecer à presença de governadores e reis, de autoridades, por causa do nome de Jesus. E o Senhor Jesus só não fiquem preocupados, né? Diz isso em Lucas também, em Mateus, porque o Espírito Santo vai mostrar o que vocês deverão falar diante dessas autoridades, para testemunho. Mas no versículo 10, ele diz que é algo muito importante. Ele diz, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Esse evangelho que nós anunciamos, que nós pregamos, que nós testemunhamos, ele será levado a todos os povos. Nações aqui, no grego é etnias, povos que têm uma cultura, uma língua própria. Ou seja, todos os povos conhecerão o evangelho. Este evangelho será pregado para todos os povos, e isso é papel da igreja, meu e seu. Nós que cremos no Senhor Jesus devemos pregar esse evangelho, porque é uma ordem do Senhor Jesus, é um mandamento, não é opcional. E devemos usar então, de todos os meios possíveis, como a internet, como estamos usando aqui, para pregar o evangelho do Senhor Jesus. E somente quando esse evangelho chegar a todos os povos, a todas as nações, virá o fim. Aí o fim, de fato, virá. Mas o que é importante também quanto a essa perseguição à igreja, é o que está no versículo 13, quando diz, serei odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, o crente verdadeiro, ele persevera na fé, mesmo diante da perseguição e da tribulação. Ele não nega o nome do Senhor Jesus. Então, o perseverar vai ser um sinal de que aquela pessoa de fato era convertida, era servo do Senhor, de fato pertencia à igreja do Senhor Jesus. Porque nesse tempo, muitos negarão o nome do Senhor Jesus.
muitos não seguirão mais, não professarão o seu nome. Vai ser um tempo em que a igreja vai ser purificada. E só realmente os crentes verdadeiros é que permanecerão. E aí, e que está incluído nessa perseguição à igreja também, o Senhor Jesus, do versículo 14 até o versículo 23, fala da grande tribulação. Mas eu quero destacar, dentre esses versículos, do 14 ao 23, eu quero destacar o versículo 19 e o versículo 20 de Marcos 13, que dizem assim: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. O Senhor Jesus fala que chegará um tempo de uma grande tribulação. Um tempo de dificuldades imensas, perseguição à igreja muito forte, aos fiéis do Senhor Jesus. E se levantará nesse tempo o anticristo. Já tem reinado durante os séculos o espírito do anticristo, que é tudo aquele, o sistema, pessoas que se voltam contra Deus, mas chegará o tempo que o anticristo será personificado. Será tipo de uma encarnação de Satanás. Satanás se encarnará em uma pessoa, enganará os povos e promoverá uma perseguição cruel à igreja do Senhor Jesus. E diz que esse tempo de tribulação será tão grande que nunca houve antes uma tribulação tão grande como essa e jamais haverá. Muito pior do que a perseguição à igreja primitiva no primeiro século. E diz que esses tempos, serão tão difíceis a grande tribulação, que diz o versículo 20, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, ninguém. Mas diz, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. O Senhor encurtará esses dias da grande tribulação por amor aos eleitos dele, ou seja, por amor à sua igreja, aos seus servos fiéis. Que privilégio fazer parte do povo de Deus, que privilégio fazer parte da igreja do Senhor Jesus, porque mesmo diante de uma grande tribulação, perseguição, o Senhor guarda os seus. Sim, muitos até perderão suas vidas, mas preste atenção, quem confia no Senhor Jesus, quem crê nele de fato, tem a vida eterna. Eu já falei sobre isso, tem a vida eterna. Diabo nem ninguém pode tirar isso daqueles que pertencem ao Senhor, porque o Senhor Jesus que pagou um alto preço por cada um deles. Portanto, a nossa salvação, nós que cremos em Jesus, está garantida porque o Senhor Jesus pagou na cruz por nós um alto preço pelos nossos pecados. Portanto, quem crê em Jesus tem os seus pecados perdoados e a sua salvação garantida. Em contrapartida, aqueles que insistem em não crer no Senhor serão punidos quando o Senhor Jesus voltar no grande juízo, no grande julgamento final, e padecerão no inferno para todo o sempre. Portanto, eu quero falar com você que está me ouvindo. Se você já faz parte da igreja, do povo de Deus, crê no Senhor Jesus, louve ao Senhor por isso. Bendiga o nome do Senhor, porque você foi salvo como eu, pela graça de Deus. É presente de Deus, não é mérito nosso nenhum. E aí nossa salvação está garantida. Nosso lugar no céu está garantido pelas obras de Cristo, pelo mérito de Cristo. E ninguém pode tirar isso de nós. Entretanto, se você ainda não crê no Senhor Jesus, preste atenção nisso. O seu fim será triste, será terrível, se você não depositar sua fé em Jesus. Você precisa crer ainda hoje em Jesus
como seu único Salvador e Senhor. Você precisa prostrar diante dele, reconhecendo que você é um pecador, é uma pecadora e que carece dele. Creia em Jesus, arrependei-vos e credes no Evangelho, creia no nome de Jesus. Ele é o único Salvador, Ele é o único que pode te dar vida, Ele é o único que pode perdoar os seus pecados, Ele é o único que pode salvar a sua vida. Não há outro meio, não há outra situação, outra circunstância, somente pela fé em Jesus. Você precisa entender isso. Eu oro para que o Espírito Santo te dê esse entendimento. Eu não estou falando de ser religioso, de frequentar uma igreja, uma religião, não é isso. É de crer em Jesus, na pessoa de Jesus, e viver amando, ter intimidade com Ele, se relacionar com Ele através da oração e da sua palavra, sendo obediente à palavra de Deus. E o que demonstra se você é ou não um discípulo de Jesus, se você de fato crê nele ou não, é se você conhece, crê e obedece à palavra de Deus. A Bíblia é sagrada. Portanto, se ainda não, creia ainda hoje. Eu quero convidar você, aí onde você está, a você orar a Deus. E como eu já disse, orar é falar com Deus, é conversar com Deus. É você então pedir a Deus: Deus, perdoa-me, perdoa os meus pecados, perdoa-me porque eu sou pecador, eu sou pecadora. E eu confesso Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, entrego minha vida a Ele. Faça essa oração onde você estiver. Peça para Deus se encher do teu espírito, Ele te conceder a paz dEle, a paz que excede a todo entendimento. Hoje é dia de salvação. Eu oro para que o Senhor salve a sua vida nesse dia. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há júbilo nos céus, há festa nos céus por um único pecador que se arrepende. Talvez seja o seu dia hoje, de você se arrepender verdadeiramente e crer em Jesus. E aí haverá festa nos céus por sua causa. Porque mais um filho que estava perdido foi achado. Mais um que estava morto reviveu e entrou na família de Deus, na igreja do Senhor Jesus, e foi salvo. Queridos, os sinais dos finais dos tempos estão aí. Só não ver quem não quer. O fim do mundo, sim, está cada vez mais próximo, mais perto do que nós imaginamos. Onde o anticristo se manifestará. Virá a grande tribulação e o Senhor Jesus voltará. Mas como eu disse, sobre isso eu quero falar à noite, sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, qual nós tanto aguardamos. Portanto, vamos orar. Eu quero desafiar você que já é crente a louvar a esse Deus, e você que não é, a entregar-se a Ele pela fé nesse momento. Senhor, toma minha vida em Tuas mãos, salva a minha vida, tem misericórdia de mim, e não deixa que eu pereça na iniquidade, em pecado. Vamos orar então. Feche seus olhos. Senhor Deus, Tu és o Senhor Todo-Poderoso. Não há Deus além de Ti, Deus. E Tu és soberano e reinas sobre toda a terra, sobre a história, sobre o universo, sobre as nossas vidas. Pai, obrigado pela Tua igreja, a qual o Senhor comprou através do sangue do Senhor Jesus, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque nós somos guardados pelo Senhor, Tu que és o nosso supremo pastor. Mas, ó Deus, quantos ainda que não Te conhecem? Quantos que são meros religiosos, frequentadores de igreja, mas ainda não passaram por uma experiência real de conversão? Ó Deus, visita essas pessoas, quebranta os seus corações, que Teu Espírito Santo ilumine as suas mentes para que entendam o Teu Evangelho, ó Pai, as boas novas de salvação, entendam que são pecadores e que carecem do Senhor, porque como diz a Tua palavra, todos pecaram e carecem da glória do Senhor, Pai. Visita, e que nesse dia
haja júbilo, festa nos céus, por pecadores que se arrependam, Pai. Salva a vida, Senhor Deus. Convence-os com teu espírito de pecado e traz para eles a alegria da tua salvação. Que eles sejam selados com teu Espírito Santo, ó Pai, e sejam inseridos na tua família, a família da fé, na tua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus. Não sei quantos estão nos ouvindo nesse momento e de que lugares, ó Pai. Mas eu te louvo porque esses cultos têm alcançado milhares de pessoas, de perto e de longe. E eu te peço, tem misericórdia, ó Pai. E que nesses momentos de crise, de pandemia, haja salvação. E o teu nome seja exaltado, ó Pai. Muitas vezes podemos estar cativos em nossas casas nesse isolamento social. Mas somos libertos em Cristo. Como o próprio apóstolo Paulo diz, preso na cadeia, que a palavra não estava cativa, não estava presa. E essa palavra tem chegado a tantas pessoas, ó Deus. Vem abençoá-las, vem salvá-las, ó Deus. Tu sabes suas aflições, o que tem passado, o que tem angustiado os seus corações. Que possam conhecer a paz que só Jesus pode dar, ó Deus. Nós assim suplicamos por essas pessoas, em nome do teu Filho Jesus Cristo, em nome dele, que nós clamamos por essas pessoas. Salva, ó Deus, tem misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Continuamos pedindo então, para que você possa curtir esses vídeos, fazer algum comentário e compartilhar com o maior número de pessoas, para que além de você, tantas outras pessoas possam ouvir as boas novas de salvação, o Evangelho do Senhor Jesus. Então faça isso agora mesmo, por favor, curta, faça algum comentário e compartilhe também, para que mais pessoas conheçam o Senhor Jesus e a sua palavra. Que Deus te abençoe. Esperamos estar aqui de volta hoje à noite, para estarmos proclamando a palavra do Senhor também, adorando esse Deus que é bendito. Então, compartilhe isso com outras pessoas também, para que estejam à noite conosco, adorando a esse Deus. E assim que você tenha um bom dia e que Deus te abençoe.